O portal que não deveria existir. Por 10 mil anos, aquela região não apareceu em nenhum mapa. Nem nos arquivos do Conselho Galáctico. Nem nas rotas secretas do Império Zarkan. Nem mesmo nos fragmentos recuperados da primeira humanidade. Era como se alguém tivesse removido aquele lugar da própria galáxia. Mas agora, milhões de observadores estavam se movendo em sua direção. Eles não iam para a Terra. Não iam para o Conselho. Não iam para os mundos Zarkan. Iam para o vazio. Uma região escura, silenciosa, proibida até para civilizações mais antigas. Na ponte da Odisseia Prime, ninguém falava. A almirante Helena Duarte observava o mapa holográfico com os braços cruzados. Ao redor dela, oficiais analisavam sinais impossíveis, enquanto a doutora Maya Ishikawa tentava encontrar um padrão nas leituras. Mas não havia padrão. Ou talvez houvesse um tão antigo que nenhuma mente moderna conseguia reconhecê-lo. Zarkan permaneceu próximo à janela principal, em silêncio. Desde que os observadores começaram a se mover, ele não havia feito nenhum comentário sarcástico, nenhuma ameaça, nenhuma observação fria. E isso preocupava a Helena mais do que qualquer alarme. Ela se aproximou dele. Você sabe para onde eles estão indo? Zarkan não respondeu imediatamente. Seus olhos brilhavam fracos diante da escuridão. Não. Helena estreitou os olhos. Mas você teme esse lugar? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Não temo o lugar. Então olhou para ela. Temo o que faria os observadores abandonarem 10 mil anos de silêncio. A frota seguiu a distância. A Odisseia Prime não podia se aproximar demais dos observadores. Cada vez que uma nave humana tentava reduzir a distância, seus sensores falhavam, seus relógios perdiam segundos, e alguns tripulantes relatavam memórias que não eram suas. Uma piloto jurou ter visto a Terra coberta por oceanos negros. Um engenheiro afirmou ter ouvido a própria voz chamando por ele de dentro dos motores. Maya classificou tudo como interferência cognitiva. Mas sua voz tremia quando disse isso. Depois de 3 dias de perseguição, as estrelas começaram a desaparecer. Não apagar, desaparecer. Como se a luz delas fosse dobrada para longe daquele setor. O espaço à frente tornou-se uma parede de escuridão. E no centro daquela escuridão, algo surgiu. Primeiro, apenas um contorno. Depois, uma curva colossal. Então, lentamente, a frota Odisseia viu o impossível. Um portal. Não uma estação. Não uma nave. Não uma construção comum. Um anel gigantesco flutuando no vazio. Maior que qualquer lua conhecida. Coberto por símbolos dourados que pulsavam como batimentos cardíacos. Partes quebradas orbitavam ao redor dele, como ossos de uma civilização morta. No centro, não havia luz. Havia ausência. Uma escuridão tão profunda que parecia observar de volta. Na ponte, Maya sussurrou. Isso não é tecnologia, Zarkan. Zarkan respondeu sem tirar os olhos da estrutura. Não. Helena olhou para ele. Do conselho? Ele balançou a cabeça lentamente. Também não. Maya ampliou os símbolos na tela. Por um instante, eles pareciam mudar de forma. Depois voltavam ao normal. Ela ficou pálida. Esses padrões. Helena se aproximou. O que foi? Maya engoliu em seco. Eles aparecem nos arquivos da primeira humanidade, mas nunca completos. Sempre fragmentados. Zarkan deu um passo à frente. Projeto Aurora. O silêncio caiu sobre a ponte. Aquele nome havia surgido muitas vezes nos registros antigos. Sempre incompleto. Sempre cercado de falhas. Sempre antes de uma perda de dados. Como se alguém tivesse tentado apagar não apenas um projeto, mas a própria ideia dele. Então, os observadores pararam. Milhões de estruturas antigas, espalhadas pela escuridão, interromperam seu movimento ao mesmo tempo. Nenhuma avançou. Nenhuma recuou. Elas apenas permaneceram ali, diante do portal, como se estivessem esperando. Helena sentiu um arrepio. Eles não vão entrar. Maya conferiu os dados. Não, estão formando um perímetro. Zarkan falou baixo. Ou uma vigília. Naquele instante, o portal despertou. Os símbolos dourados acenderam um por um, espalhando luz pela escuridão. Fragmentos quebrados começaram a girar ao redor do anel. O espaço dentro do centro escuro ondulou, como água tocada por uma mão invisível. Todos os sistemas da Odisseia Prime falharam por 3 segundos. Quando retornaram, havia uma transmissão na tela principal. Sem origem, sem frequência, sem atraso. A imagem era instável. Uma mulher apareceu. Cabelos prateados, uniforme branco, dourado e azul. Olhos cansados, mas vivos de uma forma impossível. Maya levou a mão à boca. Não pode ser. Helena reconheceu o rosto dos arquivos. Doutora Amélia Voss, diretora do Projeto Aurora. Uma mulher morta havia mais de 8 mil anos. A transmissão estabilizou. Amélia olhou diretamente para a ponte da Odisseia Prime. Não para uma câmera antiga. Não para uma gravação. Para eles. E então falou. Vocês demoraram. Ninguém respondeu. O ar parecia ter sido arrancado da sala. Helena deu um passo à frente. Isto é uma gravação? Maya analisava os dados freneticamente. Não. Sua voz saiu quase como um sussurro. Está acontecendo agora. Zarkan permaneceu imóvel.
Pela primeira vez, ele parecia tão perdido quanto os humanos. Helena encarou a imagem. Quem é você? Amélia sorriu de forma triste. Meu nome é Amélia Voss. Pausa. Pelo menos era. A ponte inteira permaneceu em silêncio. Amélia olhou para algo fora do campo da imagem, como se ouvisse sons que nenhum deles podia escutar. Então voltou a encarar Helena. A primeira humanidade não desapareceu. Helena sentiu o coração acelerar. Amélia continuou. Ela atravessou. Naquele instante, o centro do portal brilhou por uma fração de segundo. Não o suficiente para revelar o que havia do outro lado. Apenas o suficiente para mostrar que havia algo. Algo imenso. Algo esperando. Maya sussurrou. Atravessou para onde? Amélia ouviu, e seu rosto mudou. O pouco calor que havia em sua expressão desapareceu. Para onde nenhuma civilização deveria ir. Helena manteve a voz firme. Por que os observadores vieram até aqui? Amélia olhou para a escuridão atrás dela. E, pela primeira vez, pareceu sentir medo. Porque eles finalmente nos encontraram de novo. A transmissão falhou. Por um segundo, a imagem dela se distorceu. Quando voltou, Amélia estava mais próxima da tela. Escutem com atenção. Não atravessem o portal. Helena respirou fundo. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Não. A resposta veio imediata. Dura. Desesperada. Vocês precisam sobreviver. Na ponte ninguém se moveu. Amélia olhou diretamente para Helena. Vocês acham que os observadores estudam possibilidades? Pausa. Eles estudam quais realidades merecem continuar existindo. O portal pulsou novamente. Mais forte. Os observadores ao redor alteraram suas posições. Como se algo dentro da escuridão tivesse respondido. Amélia virou o rosto, alarmada. Eles perceberam a transmissão. Helena avançou. Quem? Amélia olhou de volta. Seus olhos carregavam um terror antigo. Os primeiros observadores. A imagem começou a desaparecer. Maya tentou estabilizar o sinal. Estou perdendo ela! Helena gritou. Amélia, o que existe do outro lado? Por um último segundo, a transmissão voltou clara. Amélia encarou Helena e disse: o lugar onde a primeira humanidade tentou esconder Deus? Então a tela ficou preta. O portal apagou. Os observadores permaneceram imóveis. E na ponte da Odisseia Prime, ninguém ousou respirar. Porque todos haviam entendido a mesma coisa. A primeira humanidade não havia fugido. Ela havia trancado algo. E agora, a fechadura acabara de responder. O silêncio permaneceu na ponte da Odisseia Prime por vários minutos. Ninguém conseguia desviar os olhos do portal. A transmissão havia terminado, mas a sensação de que Amélia Voss ainda observava a frota permanecia no ar. Helena respirou profundamente. Relatório. Maya parecia não ter ouvido. Continuava encarando os sensores. Maya. Ela piscou algumas vezes antes de responder. A transmissão desapareceu completamente. Gravação? Não. Fonte conhecida? Também não. Helena cruzou os braços. Então, explique. A cientista respirou fundo. Ela falou conosco em tempo real. O silêncio voltou. Nenhum dos oficiais ousou comentar. A explicação simplesmente não existia. Uma mulher registrada como morta havia mais de 8.000 anos acabara de conversar com eles. Zarkan permaneceu imóvel. Então falou. Ela não estava no mesmo espaço que nós. Todos olharam para ele. Helena perguntou. O que quer dizer? O sinal não atravessou a galáxia. Ele apontou para o portal. Atravessou aquilo. Maya ampliou novamente as leituras. Pela primeira vez desde o início da missão, algo chamou sua atenção. Helena, o que foi? Olhe isto. Um holograma surgiu sobre a mesa central. Mostrava milhares de linhas energéticas. Todas convergiam para o portal. Mas havia algo estranho. Nenhuma vinha da galáxia conhecida. Todas surgiam do outro lado. Helena demorou alguns segundos para compreender. Então, Maya terminou a frase. A energia está vindo para cá. A ponte inteira ficou em silêncio. Aquilo significava apenas uma coisa. O portal não estava sendo alimentado pela galáxia. Era alimentado por algo além dela. Nesse instante, um oficial interrompeu. Almirante, Fael, os observadores. Todos voltaram a olhar para o espaço. Pela primeira vez desde que chegaram, uma das estruturas colossais moveu-se. Lentamente, majestosamente. Ela aproximou-se alguns quilômetros do portal. Depois parou. Não havia agressividade. Parecia respeito. Zarkan falou quase num sussurro. Eles estão esperando autorização. Helena virou-se imediatamente. Autorização de quem? Ele não respondeu. Porque não sabia. Ou porque tinha medo da resposta. Enquanto isso, Maya analisava outra anomalia. Há mais uma coisa. Helena caminhou até ela. O quê? A massa do portal. O que tem? Ela está aumentando. Quanto? Maya hesitou, porque sequer acreditava nos próprios cálculos. Quase 5% desde que chegamos. Helena franziu a testa. Isso é impossível. Eu sei. Uma estrutura não ganha massa sozinha. Maya respirou fundo. Exceto. Ela parou de falar. Helena insistiu. Exceto o quê?
exceto se parte dela não estiver neste universo. O silêncio voltou. Mesmo Zarkan pareceu desconfortável. Helena caminhou lentamente até a janela principal. Durante toda sua carreira militar, aprendera que cada fenômeno possuía uma explicação, mesmo quando ela ainda não existia. Mas aquilo parecia desafiar a própria realidade. Então uma luz surgiu, dentro do centro escuro do portal. Pequena, distante, como uma estrela ascendendo atrás de um oceano de sombras. Todos prenderam a respiração. A luz aumentou, depois diminuiu. Então aumentou novamente, como um coração, batendo. Maya aproximou os sensores. Não é energia. Então o que é? Ela demorou alguns segundos. A palavra morreu antes de sair. É matéria. Helena virou-se. Matéria? Está vindo para cá. A luz tornou-se um ponto brilhante. Cada vez maior, cada vez mais próximo. Um oficial levantou-se da estação tática. Algo está atravessando. Alarmes ecoaram por toda a nave. Os motores da Odisseia Prime desligaram automaticamente. As luzes oscilaram. Toda a frota Odisseia ficou sem controle. Nenhuma nave conseguia se mover. Era como se o próprio espaço tivesse congelado. Zarkan observava o portal, sem piscar, sem respirar. Helena percebeu. Você sabe o que está acontecendo? Ele respondeu lentamente. Não. Pausa. Mas minha espécie possuía uma antiga lenda. Todos olharam para ele. Quando eu era criança, sua voz ficou distante. Os anciãos diziam que existia um lugar onde até o tempo precisava pedir permissão para entrar. Maya sussurrou. O portal. Zarkan confirmou. Nós o chamávamos de O Limiar. Helena perguntou. Vocês já estiveram aqui? Jamais. Então, como conheciam sua existência? Ele permaneceu em silêncio. Depois respondeu. Porque toda a civilização antiga recebia o mesmo aviso. Qual aviso? Sua resposta gelou a ponte inteira. Nunca atravessem quando a luz responder. Como se obedecesse às suas palavras. A luz no centro do portal aumentou novamente. Agora era impossível ignorá-la. Parecia aproximar-se lentamente. Como alguém caminhando em direção à saída. Maya quase deixou o tablet cair. Helena, o que foi agora? Estou captando uma assinatura biológica. Humana? Ela verificou outra vez. Depois outra. E outra. Quando respondeu, sua voz tremia. Não. Helena franziu a testa. Então, de quem é? Maya olhou novamente para os sensores. Sua expressão perdeu toda a cor. Não existe nenhuma espécie conhecida compatível. A luz aproximava-se. Os observadores continuavam imóveis, como sentinelas, como testemunhas, como se aquele momento tivesse sido esperado durante milhares de anos. Helena levou a mão ao comunicador. Preparar escudos. Nada aconteceu. Os sistemas permaneceram bloqueados. Era como se a própria Odisseia Prime tivesse desistido de reagir. Então, a luz parou, exatamente no centro do portal. Apenas um contorno podia ser visto. Uma silhueta, imóvel, observando a frota Odisseia. Ninguém conseguia distinguir um rosto, nem braços, nem forma definida. Era apenas uma presença. Então todos os observadores inclinaram-se ao mesmo tempo, como se saudassem aquela figura. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha, porque naquele instante, ela compreendeu algo que nunca havia considerado possível. Os observadores não eram o topo da hierarquia. Eles também respondiam a alguém. E quem quer que estivesse do outro lado do portal, acabara de olhar para a humanidade pela primeira vez. Ninguém ousava falar. A silhueta permanecia imóvel dentro da luz. Acabara de olhar para a humanidade pela primeira vez. Ninguém ousava falar. A silhueta permanecia imóvel dentro da luz. Os observadores continuavam inclinados, como se prestassem reverência. Da ponte da Odisseia Prime até os alarmes haviam cessado. Era como se a própria nave tivesse compreendido que existiam acontecimentos diante dos quais nenhuma máquina possuía permissão para interromper. Helena deu um passo à frente. Seu instinto militar dizia para recuar. Sua curiosidade dizia para permanecer. Durante toda a sua vida, escolher avançar. Mas nunca diante de algo que desafia a própria realidade. A figura permaneceu imóvel. Então, a voz de Amélia voltou. Não pela transmissão, não pelos alto-falantes. Todos a ouviram dentro da própria mente. Não tenham medo. Os tripulantes se entreolharam. Ninguém compreendia como aquilo era possível. Maya apertou os sensores contra o peito. Eles não estão transmitindo. Helena respondeu sem desviar os olhos da luz. Então, como estamos ouvindo? Maya não encontrou resposta. A voz continuou. Se eles permitiram que vocês chegassem até aqui, é porque a escolha finalmente pertence à humanidade. O portal pulsou novamente. A silhueta permaneceu imóvel, mas algo mudou. Ela levantou lentamente um dos braços. Não em ameaça, não em saudação. Apenas apontou. Para trás, para o interior da luz. Naquele breve instante, o portal abriu-se um pouco mais. Não o suficiente para revelar um mundo inteiro. Apenas um fragmento. E aquele fragmento foi suficiente para destruir tudo o que a humanidade acreditava saber. Não havia planetas, não havia estrelas,
Não havia vazio. Do outro lado existia uma galáxia inteira, milhões de sóis, nebulosas, civilizações, estruturas maiores que sistemas solares. Como se outro universo tivesse sido escondido atrás daquela única passagem. Maya deixou escapar um sussurro. Meu Deus. Helena permaneceu imóvel. Os sensores da Odisseia Prime enlouqueceram. Os computadores exibiam apenas uma mensagem. Realidade não catalogada. Realidade não catalogada. Realidade não catalogada. Então a abertura começou a se fechar. Rapidamente. Como se jamais devesse permanecer aberta por muito tempo. Amélia tornou a falar. Vocês ainda não podem atravessar. Helena finalmente perguntou. Por quê? A resposta veio imediatamente. Porque ainda não aprenderam com nossos erros. Silêncio. Vocês acreditam que a primeira humanidade desapareceu. Nova pausa. Nós apenas fomos longe demais. A luz diminuiu. Os observadores começaram a levantar lentamente. A reverência havia terminado. A figura dentro do portal permanecia imóvel, observando, esperando. Então Zarkan deu um passo à frente. Pela primeira vez desde que Helena o conhecera, ele ajoelhou-se. Todos ficaram em choque. O antigo comandante do maior império da galáxia. Ajoelhado, Helena olhou para ele. O que está fazendo? Sua resposta veio quase num sussurro. Nossa espécie sempre acreditou que essa história fosse apenas uma lenda. Ele manteve os olhos baixos. Agora sabemos que ela era um aviso. Maya aproximou-se lentamente. Você conhece aquela figura? Zarkan respirou profundamente. Não. Então por quê? Ele interrompeu. Porque os antigos textos Zarkan nunca chamavam os observadores de juízes. Helena permaneceu imóvel. E como os chamavam? Zarkan levantou lentamente o olhar. Sentinelas. O silêncio voltou. Helena sentiu um arrepio. Sentinelas de quê? Antes que ele pudesse responder. A figura do portal moveu a cabeça pela primeira vez. Lentamente. Como se finalmente tivesse notado a presença da humanidade. Então, todos os observadores da região fizeram exatamente o mesmo movimento. Milhões deles, ao mesmo tempo, como um único organismo, como uma única consciência. A frota Odisseia inteira ficou envolvida por uma onda de energia. Os sensores desligaram, as comunicações desapareceram. Durante alguns segundos, ninguém conseguiu respirar. E então tudo terminou. O portal apagou. A luz desapareceu. Os observadores retomaram suas posições, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Maya voltou aos computadores. Helena, o que foi? Ela demorou para responder, porque mal acreditava no que via. Eles deixaram alguma coisa. A tela mostrou um único arquivo. Sem origem, sem assinatura, sem criptografia. Apenas um nome. Protocolo Aurora. Helena autorizou imediatamente a abertura. O arquivo continha apenas uma frase. Nenhuma imagem. Nenhum símbolo. Somente uma única linha. Se vocês estão lendo isto, significa que os sentinelas falharam. O silêncio dominou novamente a ponte. Helena sentiu o coração acelerar. Maya olhava fixamente para a tela. Zarkan permaneceu imóvel, porque todos compreenderam a mesma coisa. Os observadores não protegiam a galáxia. Protegiam aquilo que estava além do portal. Helena fechou lentamente o arquivo. Olhou novamente para a escuridão. O portal permanecia inativo, como se jamais tivesse despertado. Mas agora ela sabia. A maior descoberta da história humana não era a existência da primeira humanidade, nem dos observadores, nem do Conselho Galáctico. Era a certeza de que toda a galáxia conhecida era apenas uma pequena parte de algo infinitamente maior. Muito longe dali, atrás do portal, a figura observava, imóvel, silenciosa, paciente, como alguém que esperou milhares de anos por aquele encontro. Então, pela primeira vez, ela sorriu. Tela preta, silêncio. Surge apenas uma frase. A curiosidade construiu a primeira humanidade. A sabedoria decidirá o destino da segunda. Fim. No vazio absoluto entre as galáxias, uma estrela apaga, depois outra, depois centenas. Uma voz desconhecida ecoa na escuridão. Os sentinelas despertaram. Pausa. Então, eles finalmente nos encontraram. Silêncio. Apenas uma última mensagem aparece na tela.